Então, domingo passado, queridos, a gente começou a falar sobre tempo de renovar. Conversamos sobre como que o povo de Israel, quando saiu do Egito, depois de 400 anos, quantos anos? 400 anos, cerca de 400 anos, um pouco mais. Sai do Egito com a mentalidade ainda do mundo. E aquela mentalidade que foi comprovada, foi justamente naquele momento do teste do Mar Vermelho, onde ali eles apresentaram uma mente totalmente deturpada e uma mente carregada com os conceitos do Egito. E Deus falou conosco a respeito de uma transformação, uma metamorfose, né? Uma transformação, amém, querido? Você está me ouvindo aqui? Amém. Uma metamorfose, ou seja, uma transformação. Essa palavra metamorfose, que é traduzida como transformação, ela traz a ideia de que é algo que parte de dentro para fora. Primeiro, você tem um encontro com alguém e essa transformação acontece a partir da sua realidade interior. Então é simples transformar metamorfose numa palavra transformação, porém, escuta isso, ela é muito mais ampla do que só transformação. Pode parecer só essa palavra transformação, mas ela é ampla. Ela precisa de um encontro com, no nosso caso, com Jesus. E a partir desse encontro com Jesus, acontece uma nova realidade interior que vai começar a se expressar em nossa vida com os novos conceitos que vamos aprendendo a partir da palavra de Deus. Então nós estamos falando sobre um tempo de renovo, um tempo de renovar. Hoje, eu quero falar só 2 tópicos para você. 2 pontos importantes do que impede, o que nos impede, ou o que pode impedir o renovar de Deus em nossas vidas. O que pode impedir o renovar de Deus em nossas vidas? Quando você observa, escuta isso, querido, é para você. Quando você observa a história dos grandes homens de Deus na história, toda a história, na verdade, nós vamos perceber que existe uma marca na vida deles, pastora Natália. A marca da vida deles, na vida deles, é uma vida de oração. Eles tinham um tempo devocional com Deus, e que nós vamos chamar de renovação diária. Vamos chamar de quê? Renovação diária. Então, qual é o primeiro impedimento? Ou o que pode impedir o renovar de Deus em nossas vidas, na minha vida e na sua? Primeiro, pensar que essa renovação, que esse renovar, acontece eventualmente quando deveria ser diário. Por isso eu disse que esses grandes homens de Deus, eles tinham uma marca. Todos os dias, todos os dias, filhão, eles se prostravam diante do Senhor, passavam no mínimo 1 hora orando a Deus, buscando a Deus, lendo a palavra, meditando na palavra, estudando a palavra. Para quê? Para conhecer mais a Deus. Era a marca desses homens. Foi a marca e continua sendo. Se tentarmos então e olharmos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós vamos descobrir uma coisa: a renovação diária não é uma opção religiosa. Renovação diária é um princípio. Renovação diária é um princípio da palavra de Deus. Ele nos deixou princípios, e um desses princípios é essa renovação diária. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, diz assim a palavra de Deus, se puder colocar aí. 2 Coríntios 4, 16 diz assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados ou renovados dia após dia. O que o texto está nos dizendo, querido? Fala de 2 verdades. Primeira verdade: o nosso exterior está mudando. Você não é a mesma pessoa, querido, só eu. Ninguém entendeu a piada, mas tudo bem. O nosso exterior se corrompe. Pastora André, quando conheceu o pastor Lúcio, era outra pessoa. Deus fez um milagre.
Na vida dela, claro. Para poder abrir os olhos dela. O que acontece, querido? O nosso exterior, a Bíblia está falando, você vai começar a sentir o peso da idade. Eu não estou sentindo isso ainda não. Nem você, mas alguns já estão sentindo. Eu lembro do Raimundo que falou assim, eu já estou dando uma caminhada, pastor. Eu andei 20 metros e comecei a passar mal. Não foi 20 metros não foi, Raimundo. Foram 100 metros, mais ou menos. Voltei todo quebrado, pastor. O que é isso? É porque o exterior se corrompe. Porém, a Bíblia diz uma outra verdade. Que para o interior, a possibilidade é o oposto. Enquanto o exterior se corrompe, a Bíblia está dizendo que o interior, ele pode se renovar dia após dia. Olha só que coisa linda, queridos. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, não precisa colocar o texto, nós já encontramos na Bíblia a intenção de Deus de ter um relacionamento de intimidade, de ter um relacionamento com o homem, com o ser humano, de compartilhamento, de comunhão profunda. Diariamente Deus, ele se encontrava com Adão e Eva diariamente. Então Deus, desde o Éden, Bruno, ele tinha um prazer, o prazer de Deus era encontrar-se com o ser humano, todos os dias. Então esse princípio já vem desde o Éden. Quando você vai em Levítico, agora coloca o texto aí, Levítico capítulo 6, a partir do versículo 8, nós vamos encontrar nesse texto algo interessante. Deus, ele fala com Moisés e ele começa a organizar o movimento que os sacerdotes deveriam fazer em relação ao sacrifício. Então ele traz a Moisés o princípio da renovação diária através desse sacrifício. Olha só o que diz Levítico 6, se puder colocar na NVI, aí eu agradeço. Levítico 6, a partir do versículo 8, ele diz assim: o Senhor disse a Moisés, olha só o que está no texto, o Senhor disse a Moisés, dê este mandamento a Arão e a seus filhos, que eram os sacerdotes, Arão era o sacerdote, seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Olha só o que está dizendo o texto, ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar. Então existia o altar, então eles colocavam ali, tinha que queimar a noite inteira. Então aquele fogo ficava aceso a noite inteira. Onde o fogo terá que ser mantido aceso. Versículo 10. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. O que ele vai fazer? Ele vai retirar as cinzas do holocausto, que o fogo consumiu no altar a noite inteira, e o colocará ao lado do altar, versículo 11. Depois disso, ele trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, versículo 12. Olha só o que Deus vai dizer a Moisés: mantenha-se o fogo aonde? No altar, não deve ser apagado. Toda manhã, o que o sacerdote tinha que fazer, querido? Escute isso. Toda manhã, o sacerdote, ele acrescentará lenha. Então, quando ele acorda, tinha as cinzas, ele tirava as cinzas, colocava no local, trocava de roupa, e ali, o sacerdote, ele ia pegar mais lenha, colocar naquele altar, escuta isso, arrumar o holocausto, ou seja, o sacrifício, sobre o fogo, e aí pegar a gordura e queimar sobre esse holocausto a gordura das ofertas de comunhão, versículo 13. Aí ele vai dizer: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser o quê? Apagado. É interessante, lá em Pedro, 2 Pedro, segunda carta, no versículo 9, capítulo 2, versículo 9, não precisa colocar o texto, a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real. Já em Romanos, capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz que somos sacrifício vivo. Então lá em Pedro, a Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, e lá em Romanos diz que nós somos o quê? Você que está prestando atenção, sacrifício o quê?
vivo. Ou seja, o que a Bíblia está nos dizendo? Nós somos tanto a oferta, pastor Marco, como os ofertantes. No ato de renovação diária, nós somos tanto a oferta, porque Paulo está dizendo, nós somos sacrifício vivo. A presença de Deus como sacrifício vivo, ou seja, eu sou tanto a oferta, e Pedro está dizendo, nós somos sacerdócio real, como o ofertante. Então nessa renovação diária acontece justamente isso conosco. E o texto de Levítico, ele nos aponta como nós devemos nos apresentar diante do Senhor diariamente. Ele fala de vestes santas, ele está falando de santidade. E essas vestes representam o lavar do sangue de Jesus sobre nós, que nos proporcionou então nos tornar santos. Porque hoje eu e você podemos nos aproximar de Deus? Porque um dia Jesus veio a este mundo e foi para uma cruz e derramou o seu sangue. Quando eu reconheço esse sacrifício de Jesus na cruz e reconheço que sou um pecador, que não tenho acesso a Deus, a não ser agora pelo esse sangue, é esse sangue que me lava e me purifica e me torna então santo, ou seja, no sentido de alguém que tem agora acesso a alguém que é extremamente santo, santo em sua plenitude, onde sem esse sangue, Fabrício, eu não poderia me aproximar de Deus. Sem esse sangue eu era impuro, eu não posso, eu preciso do sangue que me purifica, então agora eu posso chegar até Deus. Você entendeu isso, querido? Amém? Então Levítico, ele fala sobre isso. O texto também fala sobre as cinzas. Então numa renovação diária, primeiro, eu tenho acesso a Deus pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Começa aí essa renovação diária. Fala sobre as cinzas, que representam nossos pecados, nossas mazelas, que nós devemos reconhecê-las e deixá-las de lado todos os dias. Devemos confessar Deus e abrir o coração, dizer, Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, olha o que me tornei, olha como eu estou. Nessa renovação diária, as cinzas precisam ser colocadas de lado. O texto também fala sobre acrescentar lenha. Ele diz, o sacerdote precisa acrescentar lenha no fogo, escuta isso. Isso representa a palavra viva de Deus, absorvida por nós. Ou seja, uma leitura, querido, da Bíblia, que a gente possa absorver, que retenha, que transforme numa prática. Deixa eu dizer uma coisa para você, escuta isso. A palavra observada é a que lemos. A palavra revelada é a que praticamos. Eu vou falar isso de novo para você. A palavra observada é a palavra que nós lemos. Mas a palavra revelada é quando nós praticamos. Guarda isso. Você pode ouvir o texto 300 vezes. Se você não praticar aquilo que a Bíblia está dizendo naquele texto, você não vai conhecer a revelação daquela palavra. Você só vai conhecer a palavra e não a revelação dela. O que ela pode mudar em você? O que ela pode transformar? O que o texto está dizendo? Que todos os dias eu preciso pegar essa palavra, é a lenha sobre o altar. Eu preciso jogar essa lenha sobre mim. Eu preciso pegar essa palavra viva e reter essa palavra, absorver essa palavra. O texto fala de arrumar o holocausto sobre o fogo. O que é isso? Isso fala de um alinhamento. Ou seja, alinhar nossa vida aos princípios da palavra que nos foi revelada. Absorver os conceitos dessa palavra e aplicá-las na prática da vida. Por que isso? Porque nessa renovação diária, eu preciso anular os conceitos do mundo que eu vivia. Lembra do domingo passado? E não vos conformeis com este mundo. Ou seja, quando eu vim do mundo, que eu estava sem Jesus, eu vim do mundo cheio dos conceitos do mundo. Eu aceitei a Jesus, meu queridos, mas os conceitos do mundo continuam em mim. E agora eu preciso que os conceitos de Deus entrem no meu coração. Como isso vai acontecer, pastor Marcos? Por uma renovação diária. Pela renovação da palavra. Esse alinhamento da minha vida. Eu vou ler ali algo que tinha um conceito diferente daquilo que eu vivia. E agora eu vou alinhar minha vida ao conceito que essa palavra revelada veio sobre nós. Você está entendendo isso? Isso é parte da renovação diária. O texto de Levítico ainda fala sobre queimar a gordura das ofertas de comunhão. O que é isso?
representa uma entrega por um preço, é uma entrega plena. Deixa eu dizer uma coisa para você, nada mais faz sentido em nossa vida sem a presença do Senhor. Nada mais faz sentido na minha vida sem a presença de Deus. Como nós ouvimos ontem, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas às vezes precisa do profeta de fora para falar, né? Quando a gente canta aquela canção, quem já pisou, o quê? No Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. É fato isso, queridos. Você já tentou se desviar? Já tentou, Ju? Ainda não? Espero que você não passe por isso. Mas todo mundo aqui, eu acho que já tentou se desviar. Mas você não consegue. Porque quem já pisou na presença do Pai, não sabe viver em outro lugar. Não consegue viver. Ele pode até tentar, mas ele não consegue. Por quê? Porque ele teve essa experiência marcante em sua vida. Queimar essa gordura é uma entrega de tudo que temos à disposição de Deus. É pagar o preço para nos manter debaixo de bons relacionamentos, debaixo dessa comunhão com o Senhor. E o versículo 13 vai então apontar para esse princípio. Ele vai dizer: não deixe o fogo se apagar. Ou seja, vocês precisam viver uma renovação diária. Meu irmão, quando você acha que, eu vou, olha só, escuta, ei, escuta aí. Quando você vai na igreja assim, eu vou lá para entrar na presença de Deus. Por que você saiu? Porque você só entra no lugar depois que você sai. Eu vou na igreja para entrar na presença de Deus. Ué, lá fora você está onde? Você está do lado de fora da presença de Deus? Olha as expressões que a gente vai usando. E a gente está revelando uma verdade em nossa vida. Como que eu vou entrar? Eu não saí. A não ser que eu tenha saído da presença do Senhor. 1 Tessalonicenses fala algo muito interessante relacionado a esse texto. Tessalonicenses 1, capítulo 5, versículo 19, diz assim: não apaguem o Espírito. Digam comigo: não posso apagar o Espírito. Nós vivemos uma geração, eu já falei isso aqui, que gosta de terceirizar as coisas, ou seja, essa geração, ela gosta de transferir para os outros sua responsabilidade. A renovação diária, meu irmão, escuta isso, ei, se a gente quer uma igreja realmente que viva debaixo da unção do Espírito Santo, precisamos, todos nós, ter uma renovação diária. Porém, essa renovação diária é uma ação nossa, pessoal, individual. Ei, essa renovação diária, escuta isso, meu irmão, presta atenção, não conversa não. Você está aí vendo pela internet, para aí um pouquinho, olha para cá. A renovação diária é uma ação pessoal, individual. Sabe o que vai acontecer com você? Ezequiel capítulo 47, depois você lê esse texto, fala de um rio que sai do templo. E a Bíblia diz lá em Ezequiel 47 que à medida que você vai entrando nesse rio, é o Espírito Santo que vai te levando a esse rio. E aí nós vamos vivendo níveis diferentes. No primeiro momento, a água fica onde? Nos tornozelos. No segundo momento, a água vai para os joelhos. É o Espírito te levando, Bruno. No terceiro momento, a água já está na cintura. O que é isso? É a renovação diária. Primeiro momento, você está caminhando. Nessa renovação, as águas já estão nos seus tornozelos. É o Espírito te levando. No segundo momento, você já vai mergulhando mais. E as águas estão agora nos seus joelhos. É o Espírito te conduzindo, mas você está dando passo. Você ainda está andando na água. No terceiro momento, a água vai ficar na cintura. Você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de caminhar. E você está caminhando. Mas vai chegar um momento que você será levado pela correnteza.
É esse momento que o Espírito Santo quer nos levar. É quando você não dirige mais a sua vida. É quando o Espírito te leva. A correnteza é o rio que sai do trono. E aí você está ali. Primeiro eu estou caminhando, ainda estou dando meus passos. A água agora está no joelho. A água agora está na cintura. E de repente a água é tão profunda que você já mergulhou. E o rio de Deus te leva para onde Ele quiser te levar. E a Bíblia fala em Ezequiel 47 que à margem daquele rio tudo prospera. Tudo prospera à margem daquele rio. Por quê? Por causa dessas águas. Agora, se você quer viver desse jeito e chegar nesse nível, não funciona se não for por renovação diária. Vou no domingo assistir o culto, que é uma bênção. Glória a Deus, pode vir. Eu vou na célula, legal, pode ir, show de bola. Mas se você não orar todo dia, se você não buscar a Deus, se você não ouvir a voz de Deus, não tem renovação na sua vida. Vai ficar com água no tornozelo o tempo todo. O tempo todo. Talvez sequer colocar os pés nas águas. Mas chegou a hora. Ei, eu acho que você quer mais, querido. Você não está ficando limitado só aqui no louvor. Jesus, Jesus, que coisa linda. Olha, estou todo arrepiado, todo arrepiadão. Só que coisa, meu Deus, que presença, meu Deus. Aí sai daqui, esquece de Deus, esquece de Bíblia, esquece de comunhão, esquece dos conceitos da Bíblia, esquece de tudo. Aí vem domingo que vem de novo. Olha que coisa, meu Deus, estou todo arrepiado. Que igreja poderosa. Quem pastor prega mais ou menos, mas é uma bênção. E a gente fica terceirizando. Pastor, ora por mim. Põe a mão na minha cabeça, para a minha vida ser mudada. Pastor, coloca a mão na minha cabeça aqui, porque a partir de agora, quando o senhor botar a mão na minha cabeça e orar, as coisas vão mudar todas. Não vai ser assim não, filhão. A oração de um justo pode muito seus efeitos, mas se você não colocar os pés no rio de Deus e buscar a Deus, não muda nada. É você que tem que buscar ao Senhor. Você quer ter um tempo de renovar na sua vida? Então diga assim, eu preciso de uma renovação diária. Segundo impedimento, aquilo que nos impede de ter uma renovação, de um tempo de renovo em nossas vidas. Segundo, e eu vou terminar aqui, não entender a diferença entre remendar e renovar. E eu ouvi isso do pastor Luciano Subirá, fui muito abençoado com essa palavra. Não entender a diferença entre remendar e renovar. O que é renovo total? Renovo total, escuta isso, querido, é a provisão completa de Deus em todas as áreas de nossas vidas. E Ele nos promete isso. A provisão completa de Deus em todas as áreas da nossa vida. Porém, há pessoas que por escolhas erradas, elas têm vivido de remendos e não de renovo. Quer ver? Lucas capítulo 5, versículo 36. Abra sua Bíblia aí. Olha o que está escrito aí. Lucas 5, 36. Lucas 5, 36. Então, lhes contou essa parábola. Quem está falando? Jesus. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa o quê? Velha. Se o fizer, estragará o quê? A roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. Quando Jesus diz assim, ninguém tira, ele não está falando que existe a impossibilidade. Ele está falando que é uma questão de bom senso. Ninguém faz isso por questão de bom senso. Imagine que você está com uma roupa muito velha, Marlon, toda se estragando. Aí alguém chega para você e fala assim, ó, aqui, eu tenho uma roupa nova para você, novinha, para trocar com essa que você tem. Aí você vai dizer assim, não, eu não preciso de uma roupa nova, eu só preciso consertar o que está furado, já sei o que eu vou fazer, me dá a roupa nova. Aí você corta os pedacinhos da roupa nova, e vai lá onde está rasgado e costura o novo no velho. O que você vai fazer?
você vai estragar o quê? O novo, o velho já está estragado. E o novo você vai destruir. Por quê? Porque você é uma pessoa de bom senso. Você jamais faria algo desse tipo. Eu acho, né? Acredito eu. Ninguém faria um negócio desse jeito. No reino espiritual, tem gente escolhendo viver de remendo ao invés de renovo. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. Olha só o que diz a palavra. É a palavra que te dá vida, querido. Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Despir-se do quê? Do velho homem. Que o quê? Que se corrompe por desejos enganosos. Ele está falando, é uma veste antiga. Então, antiga, agora vocês aprenderam a se despir desse velho homem. Versículo 23. A serem renovados no modo de pensar e, versículo 24, agora o que? Revestir-se do novo homem. O que é revestir? Vestir-se novamente. Mas agora de quê? Do novo homem. O que é o novo homem? Aquele que agora tem os conceitos da palavra de Deus. Então você foi convidado a isso, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então o texto, ele é claro em dizer que devemos jogar fora as vestimentas velhas, ou seja, a vida velha sem Cristo, e nos revestir novamente do novo homem, da nova vida em Cristo. Deus, Ele está nos oferecendo, querido, não é um remendo, mas é uma provisão completa de transformação. Não é um remendo, querido. Por exemplo, por falta dessa visão de provação completa, a gente costuma ouvir as pessoas falando assim, ó, escuta isso. Rapaz, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de cheirar, mas continua mentindo. Continua sendo fofoqueiro. Mas parou de beber, parou de fumar, parou de cheirar, mas o caráter não foi mudado. O que é isso? Isso é remendo. Isso não é renovo. Isso é um remendo. Deus não tem remendo para você, Bruno. Deus tem provisão completa. Mas como você vai saber isso, filhão? Vindo aqui no domingo à noite, você está sabendo agora. Mas sabe como você vai saber isso na plenitude? Quando você todos os dias, e recomendo a você, o horário você escolhe, feche a porta do seu quarto, fala com Ele, pega a Bíblia, leia a palavra. Pastor, não estou entendendo, leia a si mesmo. Deixa o Espírito te revelar. É Deus falando com você. Ele vai te revelar as verdades porque Ele habita em você. Quando o Espírito habita em você, Ele te revela as verdades. É assim que funciona, querido. É assim que Deus traz o renovo sobre a nossa vida. É um renovo sem mentiras. E aí há pessoas que estão rejeitando a provisão completa de Deus. Há pessoas que querem apenas ler versículos que vão dizer, tudo dá certo na sua vida. Deus me ama. O pastor Luciano até falou uma coisa que eu achei interessante. É gente que gosta da caixinha de promessa. Agora imagine se você tivesse uma caixinha de exortação. Ele falou assim, ninguém compra uma caixinha de exortação. Todo mundo gosta de caixinha de promessa. Porque ninguém gosta de ser chamado a atenção. E Deus nos chama a atenção na sua palavra. Porque se não tivermos uma vida renovada em Cristo, sem mentiras, sem corrupção, sem hipocrisia, sem palavras torpes, nós não vamos viver a provisão completa de Deus. Você quer ver uma coisa, um outro exemplo? Coloque aí o texto de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Um exemplo que eu vou te dar. A oração, por exemplo, é uma via de mão dupla. Escuta isso. Nós não oramos para conseguirmos só o que nós queremos, mas também para alcançarmos o que Deus quer. Porque aquela pessoa que não vive de renovo, ele ora para pedir a Deus. Mas quem é renovado, ele ora para ouvir o que Deus quer.
Quer ver o que está escrito aí? Deixa aí o texto, pode deixar. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Vocês orem assim. Olha como Jesus ensina a orar. Olha para cá. Olha o texto aí. Vamos ler juntos? Pai. Para aí. A gente está pedindo alguma coisa? Não. O que o senhor quer? Olha só a exaltação a Jesus. Vamos lá, versículo 11. Versículo 10. Olha só o que Jesus está nos ensinando. Como que vocês vão orar? Venha o que? Primeiro, o teu reino. Seja feita a tua vontade. Mas a gente já começa a orar assim: Pai, muda minha casa. Pai, muda minha família. Pai, transforma meu ser. Pai, muda meu filho. Pai, muda minhas finanças. Pai, faz isso. Pai, faz aquilo. Mas Jesus, o próprio Jesus está dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santo, santo, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito o quê? A tua vontade. Aqui na terra, assim na terra como é no céu. Aí ele vai completar, versículo 11. Dá-nos hoje o pão, o nosso pão de cada dia. Aí ele pede. Dá-nos hoje o pão que a gente precisa para viver nessa terra. Mas antes dele pedir para ele diz para Deus: Deus, o que o Senhor quer? Eu quero fazer a tua vontade, Pai. Revela a tua vontade. O Senhor é meu Pai, o Senhor é santo, revela a tua vontade na minha vida, revela o que o Senhor tem separado para mim. Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas não termina aí não, versículo 14. Pois, porque a oração terminou não, tá, irmãos? Porque falou amém, terminou não. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Ele está pegando o princípio da oração e nos ensinando, versículo 15. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Se tem alguém aqui que nunca perdoou alguém, o Pai também não te perdoa. Que isso? Foi Jesus que disse. Não sou eu que estou falando. Percebem que a oração é uma via de mão dupla? Que quem não quer experimentar um renovo vai querer viver de remendo. Alguém pode dizer assim: eu vou tratar da minha vida financeira, depois eu cuido da minha família. Quem vai dizer um negócio desse? Porque esse é um exemplo de alguém que deseja um remendo e não um renovo. Não quer uma provisão completa de Deus. Não queira adaptar o Evangelho à sua vida, mas adapte a sua vida ao Evangelho de Cristo Jesus. Não é pegar o Evangelho e falar assim: vou fazer o Evangelho do meu jeito. Não, vou pegar a minha vida e oferecer ao Evangelho. É assim que eu devo fazer. Não viva de remendos, mas de um renovo na sua vida, de uma provisão completa de Deus. É o tempo de renovar. Eu vim aqui hoje porque o pastor vai colocar a mão na minha cabeça e vai começar um novo tempo na minha vida. Meu irmão, não se iluda. Não se iluda. Vai buscar, filhão. O Jesus que está aqui agora, Eliane, está amanhã com você, Fábio. Está amanhã com você. O Espírito Santo está amanhã com você, está terça-feira com você. É o mesmo que está governando aqui agora, esse culto, esse mover. É Ele que está fazendo tudo isso. Ele vai estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo com você do mesmo jeito. O que Ele fez é a gente se reunir para ouvir a profecia, a palavra revelada. E agora eu pego a palavra e vivo se eu quiser. É um problema seu. Você experimenta o renovo ou não. Se você veio aqui pro festão, pro pula-pula, lamento, você não vai ter a provisão completa de Deus na sua vida. Por quê? Porque você não vive um renovo, você vive um remendo. E remendo se estraga.
remendo se estraga. Quem deseja um renovo de Deus aqui? Eu quero um renovo de Deus. Essa igreja, e o que nós estamos tratando aqui, não é uma igreja para viver de remendos. Nós queremos um renovo de Deus em nossa vida. Mas sabe como vai acontecer isso? Diariamente. Está na hora de você parar de limitar a sua busca a Deus na reunião da célula e no culto da igreja. Tem mais para você, querido. Tem a provisão completa de Deus. Começa o exercício lá. Faz isso, Bruno. Faz isso, querido. Experimente. Você verá a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí você não tem mais vontade de sair da presença dEle. Em nome de Jesus. Amém? Fecha teus olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Espírito Santo, é no nome de Jesus que aqui estamos. Sabe, Senhor, por muito tempo eu vivi com remendos em minha vida. Chegou o tempo de um renovo. Senhor, começa um mover no meio do teu povo, que não se limita a um culto de domingo à noite, que não se limita a uma reunião de uma célula, que não se limita a uma conferência, que não se limita a um congresso, mas que, como o Senhor ensinou a Moisés para ensinar aos sacerdotes, que todos os dias essa chama precisava ser mantida acesa, e é nosso papel mantê-la acesa, é nossa tarefa. Espírito Santo, nos tome pelas mãos hoje. Escuta, Espírito Santo, nos leva a entrar nesse rio agora. Imagine você agora, lá em Ezequiel 47, o Espírito Santo te pegando pela mão, o que o texto diz, e ele te levando a um rio. Mas esse rio não é como um rio qualquer, é um rio que sai do templo do Senhor, sai da presença do Pai. E quando você coloca os pés nesse rio, você sente algo diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo está te levando, e você começa a caminhar nesse rio. É ali você orando todos os dias, é você lendo a palavra todos os dias, é você dizendo: Pai nosso que está nos céus, santo é o teu nome. Tu és santo, 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 tu és justo, tu és bendito. Venha sobre mim a tua vontade, o teu reino, o teu governo. E aí você está sendo levado pelo Espírito, e daqui a pouco as águas começam a chegar aos seus joelhos. Escuta, e você continua: Pai nosso, meu Pai, Paizinho querido, ajuda-me a mudar o caráter. Eu mentia, não minto mais. Eu falava demais, não falo mais. Eu era corrupto, não sou mais. E aí ele vai te levando, querido. E agora as águas estão nas suas cinturas, na sua cintura. E você precisa mais ainda da presença do Espírito Santo. E ele vai te guiando, e você vai. E de repente, você coloca os pés e você não alcança mais o fundo. E quando você pensa que está sozinho, as águas do trono te levam, mas o Espírito está ao seu lado. E agora ele te leva para a direita, ele te leva para a esquerda, ele te conduz por onde ele quer, e você descansa no rio de Deus. E por onde esse rio passa, a prosperidade,
a unção, a renovo. Não se limite ao tornozelo, não se limite aos joelhos, não se limite à cintura, não se limite a nada. Mergulha, se entrega. Igreja em Laranjal Renovar, está chegando esse tempo para você, onde você não será dirigido por você mesmo, serás dirigido pelo Espírito. Pelo Espírito. Esse papel, essa busca é sua. Esse desejo tem que partir de você. Em nome de Jesus. Faça isso, Senhor, em nossas vidas.